Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, pensa num jogador, olha só o que eu vou falar. Ele jogou contra o Mikhail Tal. O score dele contra o Mikhail Tal é 6 vitórias, 6 derrotas e 23 empates. Ele jogou contra o Paul Keres, lenda do xadrez. 7 vitórias para ele, 8 derrotas e 21 empates. Quase igual. Mikhail Botvinnik, 4 para ele, 1 derrota. 4-1 para ele, 7 empates. David Bronstein, ele ganhou 5 vezes, perdeu 4, empatou 12. Bobby Fischer, ele ganhou 5, perdeu 3 e empatou 2. Tem score positivo contra o Fischer. Lajos Portis venceu 4 vezes, perdeu 2, empatou 12. Vassily Smyslov, 11 vitórias para ele, ele perdeu 8 vezes, 37 empates. Tigran Petrosyan, ele tem score positivo, 5 vitórias, 3 derrotas e 12 empates. De quem que eu tô falando? Efim Geller, pessoal. Efim Geller, um jogador incrível da história do xadrez. Pouco citado, ele não chegou a ser campeão do mundo. Fala, Rafa, mas como é que é um cara que tem um score igual com o Tal, score positivo contra o Fischer, contra o Botvinnik, contra Petrosyan, por que esse cara não foi? Ele tem um score positivo contra vários campeões mundiais. O que aconteceu com ele? Infelizmente ele pegou o Spassky no auge, quando ele jogou candidatos e tudo mais, ele acabava pegando o Spassky no auge, e o Spassky no auge era imbatível, foi perder só para Bobby Fischer. Então ele acabou ali por conta, não teve no seu destino, não foi favorecido em seu destino, né? Para se tornar campeão mundial, mas com certeza um campeão sem coroa, aí Efim Geller. E vamos dar uma olhada então nessa partida que foi sugestão do grande mestre André Diamante, que inclusive incluiu essa aula aí num dos cursos lá da Academia Xadrez Brasil, tá bom? E, inclusive falando nisso, últimos dias aí para você se inscrever no curso Como Evoluir no Xadrez, para você aprender a estudar xadrez, para você aprender a crescer aí no xadrez, tá bom? Mais detalhes aqui na descrição do vídeo. Vamos dar uma olhada então. Efim Geller contra Alexei Driv. E um detalhe, Efim Geller aqui no ano de 1990, já com seus 65 anos de idade. Não estamos falando mais do Efim Geller no auge, tá? Estamos falando ele aqui já com 65 anos de idade contra o Alexei Driv. Jogador também, um grande mestre muito forte aí da história do xadrez e joga até hoje, inclusive tem 50 e tantos anos. Era um jogador bem mais jovem, portanto aqui na época. E vamos à partida. Efim Geller abre com o peão do rei E4, Alexei Driv responde com a defesa francesa e depois de D4, D5, cavalo D2 aqui então a variante Tarrashi. Temos aqui A6, o cavalo desenvolve para F3, C5 buscando uma ruptura, trocas em D5 e aqui bispo E2 preparando para proteger o rei com o roque. C4 aqui pelo Alexei Driv, já ganhando um pouco mais de espaço aí na ala da dama, um lance arriscado porque D5 aqui fica bem vulnerável, e agora roque e bispo D6 aqui pelo Driv. B3 já tentando combater aqui, atacando fortemente C4, B5 protegendo A4, tentando eliminar o defensor aí de C4, bispo B7, aqui o Alexei Driv traz mais, desenvolve aí o bispo, traz mais uma proteção para o peão central, e agora B por C4, B por C4, e essa é a posição que o Diamante me mandou e falou, Rafa, o que você jogaria aqui de brancas? Brancas jogam, e agora eu pergunto, então repito essa pergunta do Diamante para vocês, o que vocês jogariam aqui de brancas, né? E aqui, eu, enfim, olhando a posição, a primeira coisa que passa na cabeça, né, galera? Eu falei, torre 1, talvez, né? Talvez você também tenha pensado nesse lance, torre 1, o rei ainda das negras está no centro e tudo mais. Eu respondi pro Diamante, acho que torre 1, ele falou, para todo mundo que eu pergunto, a resposta é torre 1 mesmo, para a maioria das pessoas é torre 1. Mas aqui o lance, torre B1 também já foi dito, né, atacando o bispo, um lance bastante interessante. São lances interessantes, mas o lance agora do Efim Geller aqui é assustador, galera, é assustador. Torre 1, ele não funciona muito bem por conta de cavalo E7 e as pretas não tem mais nenhum problema, é simples assim, defendeu a posição. C3, roque, cavalo E5, por exemplo, dama 15 C7 e as pretas têm uma posição ok, estão no jogo, estão bem aí, né? Não tem nada de errado acontecendo. Então nessa posição o Efim Geller vai pro assustador bispo por C4, galera, mostrando por que ele tem um score positivo contra Tal, contra Tal, o mesmo score contra Fischer, Botvinnik e tantos outros, né? É realmente muita criatividade aqui, muito ataque. Aqui a partida seguiu com D por C4 e cavalo por C4, né? Não é nem torre 1 cheque, a gente fica pensando, legal, ele ganhou um tempo e vai dar cheque. Não, não, não. O melhor lance aqui, cavalo por C4.
E agora o Alexei Driv já tem problemas. Você fala o seguinte, mas aqui é tranquilo, bota o cavalo em E7, a dama tá protegendo aqui o bispo da roque e beleza, resolveu todos os problemas. Na verdade não funciona. Cavalo E7 não foi jogado por conta de cavalo por D6 cheque, dama por D6 e o monstruoso bispo A3 aqui. E as pretas vão ter problema eternamente porque não conseguiram dar roque e não vão conseguir dar roque nunca mais. Por exemplo, aqui dama em D7, torre 1, atacando agora o cavalo duas vezes. Cavalo C6 protegeria D5, atacando o cavalo. Tudo bem, o Alexei Driv poderia tentar um grande roque aqui, por exemplo, devolvendo o material. E depois de D por C6, cavalo por C6, brancas melhores. Um peão a mais, um rei aqui não está muito bem protegido e as brancas vão conseguir jogar com grande vantagem. Então aqui, cavalo por C4, não dá para o Alexei Driv jogar cavalo E7. Então aqui ele segue com bispo E7, eliminando a possibilidade desse combo, né, de cavalo por bispo seguido de bispo A3. Beleza, mas ele ainda não resolveu o problema do roque. Effingeller segue agora com torre 1, pressionando aí o bispo. E aqui mais uma vez não dá para desenvolver agora o cavalo para F6. A gente fala, por que não? Joga cavalo F6 da roque, tá tudo beleza, tá tudo bem. Não funciona. Aqui cavalo F6 não foi jogado por conta de torre por E7. É sempre isso, né? Seguido de... galera, bispo A3, é isso mesmo, né? A ideia é de deixar o rei aqui no centro. O rei não vai dar roque nunca mais. E depois de dama E6, por exemplo, tanto faz. Aqui poderia seguir com cavalo D6 cheque. Já uma posição destruidora, né? Depois de rei F8 você pode capturar aqui com cheque. Mas se quiser jogar como os computadores jogariam aqui, ainda jogaria primeiro um cavalo G5 aqui. Dama D7, agora sim cavalo por B7. Com uma posição completamente destruidora. Então não dá para jogar cavalo F6. E dá para capturar o cavalo? Então vamos trocar peça? Também não funciona. Dama por F3, a torre está atacada. Teria que tirar a torre para 7, torre B1. E aqui as pretas começam a ficar sobrecarregadas. O cavalo está vindo para E5. É muito ataque e as pretas não têm tempo de se defender. Portanto, nessa posição, Alexei Driv seguiu com dama C7, um lance interessante, continua protegendo e atacando o cavalo em C4. E aqui, Effingeller traz mais peças para o ataque. Torre B1, deixando aqui em C4, propondo trocas. E aqui, o Alexei Driv, então, aceita, faz dama por C4, temos aqui torre por B7 e cavalo C6. Parece que o Alexei Driv está conseguindo se proteger. Agora o cavalo está protegendo aqui o bispo, está seguro. E existe uma ameaça de fazer inclusive aqui o grande roque, atacando a torre. É bem ousado, mas existe essa possibilidade. E aqui um lance muito bom, inclusive nessa posição, para evitar tudo isso, seria o lance torre C7. Dando um passo para trás, né? Cavalo C6 foi jogado. Talvez aqui dama C8 pudesse tentar segurar bem as pontas, né? Ainda assim as brancas continuariam criando problemas, por exemplo, torre B3, né, com ideia aqui de pressionar em E7, se rei F8 tentando tirar o bispo aqui da cravada, D5 e as brancas têm um forte ataque, uma peça a menos, mas um forte ataque. Peões aqui que vão poder avançar e incomodar bastante, H5 seria uma possibilidade, para tentar trazer a torre para o jogo. E depois de alguns lances a gente percebe aqui que as brancas teriam uma peça a menos, mas as pretas não conseguem jogar direito com as suas peças e esses peões passados são perigosos demais. Então aqui dama C8 seria uma possibilidade talvez mais tenaz, como diria Kasparov no livro dele, O Teste do Tempo. Ele usa a palavra, pelo menos o tradutor, né, coloca a palavra tenaz quando é uma defesa mais sólida, né? E aqui então talvez dama C8 fosse mais tenaz, mas aqui então o cavalo C6 foi jogado. E aqui o Effingeller tem ataques muito fortes. Por exemplo, aqui nessa posição ele poderia jogar o lance torre C7 evitando o grande roque, né? Mas é muita loucura fazer isso, mas seria realmente um ataque muito forte, depois de dama D5, seguindo com bispo A3 e sempre o tema da pressão no rei que não conseguiu dar roque, a pressão em E7, né? Sempre um tema de sobrecarga aí, né? Poderia seguir dessa forma aqui de diversas maneiras, as brancas sempre tendo como possibilidade de prosseguir com uma peça a menos, mas com esse ataque dos peões fortes e as pretas não conseguindo colocar as peças em jogo. Demais, né? Demais. Mas aqui o Effingeller acaba não encontrando esse torre C7 e joga aqui com o cavalo D2, atacando a dama. A dama tá atacada, a dama agora vai para dama por D4 e aqui bispo B2, olha só, atacando a dama, dama por A4 e aqui mais uma vez, que ousadia do Driv, né? Ele vai capturando os peões, aí vai fazendo a limpeza aí no tabuleiro, mas ele ainda tem diversos problemas aqui, né? Peças não desenvolvidas, a pressão em E7. E aqui o Effingeller poderia capturar
aqui em G7, bispo por G7, mas ele acredita que talvez depois de grande roque as pretas possam tentar algum contrajogo, né? Então aqui ele segue simplesmente com torre E4 atacando a dama, e aqui que é o ponto crítico, galera. Aqui é muito difícil, né? Por mais que torre E4 não seja, segundo os computadores, o melhor lance aqui da posição, o computador manda jogar bispo por G7 mesmo. A questão toda é o que jogar agora aqui de negras, né? São seres humanos jogando. E aqui o Alexei Driv vai para um lance bastante natural. Dama em A2, né? Continua protegendo lá em F7, pressionando aqui em B2, a torre está amarrada protegendo. Um lance que faz todo sentido do mundo, dama em A2. Mas esse lance tem um problema e a gente já vai ver qual o lance aqui da posição que segura para as negras seria dama 5. Por que, Rafa, dama em A5? É um pouco estranho isso. A ideia de dama 5 é, quando as pretas derem o grande roque, o rei vai estar atacando a torre e a torre junto com a dama estariam atacando aqui em D2, tá? Então faria toda a diferença do mundo. Dama 5 de fato é o lance que segura aqui para as negras, tá? Por exemplo, dama 5, bispo por G7 aqui, grande roque, e as pretas estão no jogo. A torre está atacada, o cavalo está atacado e dá para continuar jogando. Depois da volta da torre, torre por D2 e as pretas têm contra-jogo, estão na luta, né? Mas não foi isso que aconteceu, é muito difícil de encontrar tudo isso, então dama em A2. E agora o Effingeller, bispo por G7 aqui, manda bispo por G7, grande roque atacando a torre volta para B3 e aqui bispo em F6, né? E agora protegendo, né? Vai tá caindo a torre, mas pelo menos o bispo vai ser capturado, né? Esse bispo por H8, bispo toma e tudo bem. Só que nessa posição Effingeller vai para um ataque aqui decisivo. Ele vai para esse bonito lance aqui, dama G4, deixando aqui o cavalo solto, mas esse lance vem com um cheque. Vai atacar esse rei que está completamente cortado, que está completamente exposto. O rei C7 foi jogado e agora a dama veio aqui para F4, cheque. O rei volta para C8 e aqui, ó, o Effingeller não está interessado na torre não. Bispo por F6, cavalo por F6 e dama por F6. Aqui o Effingeller recupera a sua peça, né? Aí você fala assim, mais ou menos, Rafa, porque agora está caindo o cavalo. Não, né? A torre tem que ficar aqui uma protegendo a outra. Então aqui a partida o Alexei Driv segue com dama por C2, agora sim atacando o cavalo, pressionando aqui as duas torres. E nessa posição então o Effingeller faz um lance e o Alexei Driv abandona aqui a partida. Se você quiser dar pause aqui nessa posição e tentar encontrar o lance, vale a pena, uma combinação bem bonita, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aí o lance, né? Um lance que passa na nossa cabeça, vamos confessar, é o lance torre C4, né? A gente tem que considerar tudo, porque a gente quer capturar aqui em C6, a dama tá protegendo, você fala, legal, vou jogar torre C4 e tô atacando aqui a dama, tô atacando o cavalo e bora, né? Não funcionaria, né? Torre E4 não seria um bom lance, na verdade aqui as pretas ganham e tem somente um lance que ganharia aqui para as negras e não seria dama D1. Dama D1 perde, seria dama por C4, né? Isso aqui seria desastroso, porque depois de cavalo por C4, torre por D1 entregaria checkmate, né? Então não é torre C4 aqui, e sim dama em F5, cheque, olha que bonito, preparando todo tipo de ataque descoberto, preparando para ganhar a dama. Por isso nessa posição Alexei Driv abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, pessoal. Vai jogar o que aqui? Torre D7, por exemplo, cobrindo aqui o cheque. Rei C7, tá vindo torre E7 com cheque, ganhando a dama na sequência. Não tem como evitar, e se jogar torre D7, tá vindo torre E8 com a mesma ideia, torre por E8, dama por C2. Torre 1, checkmate! Não é mate, o cavalo volta para F1 e as brancas têm uma posição vencedora, né? Rafa, mas e aí, ó, joga as duas torres aqui, eu vou dar mate. Não necessariamente, na verdade as brancas é quem vão dar checkmate primeiro, né? Então uma partida maravilhosa aqui de Effingeller, o jogador aí que tem um score positivo contra vários campeões mundiais, né? Realmente uma lenda aí do xadrez mundial, uma indicação belíssima do grande mestre André Diamante, e eu muito feliz aqui de poder apresentar então essa partida aqui para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Tá bom, pessoal, e é isso, muito obrigado pela sua audiência. O relatório, né? Eu já tava esquecendo aqui do relatório do chess.com. Então vamos dar uma olhada aqui na precisão, né, dos jogadores. Vamos ver, não sei nem se eu tenho, ó, não estava nem preparado para isso, né? Vamos esperar um pouquinho mais que já chega aqui o relatório e os números, né? Mas que jogadores espetaculares, Effingeller, né? E foi uma partida então que o Diamante colocou numa das aulas aí dos cursos da Academia Xadrez Brasil, né? Bom que a gente vai conhecendo essas grandes lendas aí do xadrez mundial.
E agora, galera, terça-feira começa, tá? Como evoluir no xadrez. Então serão 8 aulas aí ao vivo com o grande mestre André Diamante e você vai aprender a criar um plano de estudos, como usar a tecnologia para você evoluir no xadrez da forma correta, evitando as armadilhas, né? Que armadilhas evitar, como formar um mindset para você que quer evoluir no xadrez, a forma de pensar, né? Descartar algumas verdades, trazer outras verdades, enfim, fora como estudar estratégia, como estudar cálculo, tudo da maneira correta, né? Como estudar finais, aberturas, quanto tempo dedicar para cada coisa da maneira correta, tá bom? Aproveitem aí e para se inscrever então, detalhes aí na descrição do vídeo. Olha aí, galera, 87,2% de precisão para o Effingeller, né? Alexei Driv fez 75,5% e a gente vê aqui realmente o Effingeller foi dominando, mas teve aquele momento que o Alexei Driv poderia ter jogado aquele dama A5, né? Acabou jogando dama A2, então tinha ainda um recurso, né? Tinha ainda um recurso, mas aqui era muito difícil de encontrar e a gente teve essa belíssima vitória aí do Effingeller. Tá bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.